Estamos aqui hoje, mais uma vez, tendo a oportunidade de reencontrar Padre Christian Shankar aqui na paróquia de Santa Margarida de Antioquia. Ele que esteve aqui no ano passado, está aqui retornando mais uma vez. E a paróquia de Santa Margarida o recebe com muito carinho, Padre. Uma alegria. Tivemos aí a missa para as famílias, momento de muita oração. Fiquei muito satisfeito pelos casos que eu atendi depois, pessoas aí na hora da foto contando testemunho da última missa da família, o quanto que as pessoas melhoraram, quantas pessoas voltaram para a igreja, casais engravidaram. Então isso é sinal de que a semente é lançada, o coração é bom e frutifica. E Jesus fala na parábola do semeador: não adianta você lançar a semente se a terra é dura, se tem pedras, tem espinho, a semente não vai germinar. Então eu vi aqui em Santa Margarida, tanto na cidade como na região, pessoas sedentas de Deus, pessoas com uma reta intenção e certamente foram abençoadas. Então fiquei muito feliz de ter voltado aqui a Santa Margarida, convite aí do nosso querido Padre Michel para estar não apenas na Santa Missa da Família, mas também no nosso retiro de casais. Antes de iniciarmos a entrevista, nós estávamos falando sobre a correria do dia a dia. A vida do pároco, do padre, é uma vida corrida, a gente sabe, de muitos compromissos. Mas a vida do Padre Christian Shankar, creio que é um pouquinho mais, né? Eu penso que cada padre, né, eu falo que não tem padre melhor e padre pior. Tem padre com dons diferentes e vida diferente, né? A minha agenda, eu falo assim, se fosse somente os eventos, ela seria mais tranquila. O que torna a nossa vida muito corrida é a questão do translado, a questão das viagens. São viagens muito longas, o aeroporto não ajuda, muda avião, muita estrada, a gente não come direito, não dorme direito, isso vai desgastando a missão. Mas me sinto muito feliz em ser o padre do jeito que sou, visitando tantos lugares Brasil afora. Temos que ter uma seda, ou como fala a Patrícia, né? A Patrícia fica ali assistindo, colocar o pé no freio, porque é tanto evento, e a pessoa que nos convida, a gente já notou isso. Na cabecinha dela é o evento. Ela tem na cabeça dela que é o evento. Ela não tem na cabeça dela o deslocamento. De Divinópolis a Confins até onde tem aeroporto, do aeroporto até a cidade, hotel, tomar banho, comer. Quer dizer, certos eventos a gente demora um dia para ir, um dia de evento e um dia para voltar. Na verdade, eles acham que o evento é uma tarde, mas foram 3 dias. Então isso que torna a nossa vida um pouco mais corrida, mas não podemos reclamar. Porque minha mãe sempre diz assim, lembra do seu tempo de seminário? Quando eu era seminarista, eu falava com a minha mãe assim, mamãe, eu tenho tanto medo de ser padre e me mandar para um lugar pequeno, que não tem trabalho, eu ficar à toa, aquele marasmo. Então hoje que ela me vê nesse corre-corre, ela fala assim, Deus te atendeu, você não tem tempo para nada. Mas estamos aí felizes evangelizando. Padre Christian, a gente acompanha o trabalho do senhor, principalmente nas redes sociais, que o senhor tem um trabalho muito bacana, e em algumas palestras o senhor citou sobre espiritualidade, sobre inveja, sobre às vezes em alguns lugares que o senhor foi, presenciou situações em que o mal estava presente, às vezes naquele lugar, ou em determinada pessoa que estava em algum ambiente que o senhor estava. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa experiência que o senhor já teve, como que nós podemos agir, né, ou a atitude que podemos tomar diante de tal situação. Mulher, excelente pergunta, viu? O pessoal pergunta a primeira parte, mas não pergunta a segunda. Eu terminei há pouco o meu curso de exorcista. E eu não fui, isso é bom deixar claro, fazer o curso para ser exorcista. Se a igreja precisar, a gente tem já a formação. Mas o meu intuito de fazer o curso foi entender como que o mal ele age. Porque muitas pessoas hoje falam que o mal não existe. O diabo é uma caricatura, o inferno é uma criação. Aí eu fui procurar o que a igreja me ensina. Qual é a doutrina oficial sobre isso? A igreja tem uma visão muito clara, não é? Na presença do mal, no agir do mal. Se você lê o evangelho, se você estuda a escritura, é impossível você negar que existe um ser maléfico. Jesus teve embates com ele, várias situações. Os santos, os grandes santos, você pega aí Padre Pio, não é? Teve embates direto, não é? Com o demônio, etc. Esses lugares que a gente frequenta, que eles me chamam, seja uma infestação, questão na casa, uma pessoa atormentada, etc. O que eu digo para todos, que mais do que a bênção, é colocar a pessoa no estado de graça. Eu digo muito que nós não precisamos viver preocupados com o mal.
mas ocupados com Deus. Jesus disse assim: se você soubesse a hora que o ladrão viria, você vigiaria a casa para que ele não entrasse. Nós não sabemos a hora que o ladrão vem. Esse ladrão é o mal, é o ladrão da nossa alma. O que Jesus me ensina? Oração e vigilância. Uma pessoa que tem uma vida com Deus, é amiga de Deus, está no estado de graça, e ela vigia para não perder este estado, ela enfrenta apenas as tentações do mal. O mal não tem assim, um poder grande na vida da pessoa, porque ela está inserida em Cristo. Então a maioria das pessoas que nos procuram, elas não têm um mal na vida, elas estão fora da graça. Tanto é que eu aprendi no curso, e quem me acompanhou muito nessa parte foi o padre Duarte Lara, ele é português, prega na Canção Nova, no Instituto Hesed. Ele me disse assim: Padre Shankar, quando aparecer para você situações do mal, de infestação, a pessoa sente que tem um mal na casa dela ou perseguindo a ela, coloca a pessoa no estado de graça. De 10 pessoas, 9 não voltam. O que é colocar a pessoa no estado de graça? O que você perguntou, o que eu posso fazer? Então você pode fazer coisas simples. Primeiro, tenha a confissão em dia. O pecado mortal, ele é uma brecha para o mal entrar na sua vida. E as pessoas ficam preocupadas com aqueles filmes de Hollywood. Para eu ter medo do demônio pegar meu corpo, para eu ficar uma pessoa... Isso aí é um caso em 1000, um caso em 10.000. O que o mal gosta é de ver a brecha que a pessoa dá para ele entrar. Aí ele entra com divisão, com briga, com inveja, adultério, com vício. Ele não quer ser descoberto, ele quer destruir a pessoa. Então a única coisa que a pessoa pode ficar tranquila é que o mal nunca vai se manifestar a ela enquanto mal. Ele vem transformando o mal em bem e transformando o bem em mal. Aquilo que o diabo fez com Eva é aquilo que ele faz até hoje. Eva sabia, através de Adão, que eles não podiam comer aquele fruto porque eles morreriam. E quem é que disse isso? Foi Deus que disse isso. Só que o diabo vai conversando com Eva, e o que o diabo consegue fazer? Ele consegue provar para Eva que ele fala a verdade, que Deus é o mentiroso da história. Tanto é que Eva vai comer do fruto proibido. Ele atentou. Esta é a artimanha do mal. Isso é fácil você reconhecer. Onde que o mal age, padre? Como que eu sei que o mal está agindo? Quando ele está transformando a verdade em mentira e a mentira em verdade. Quando Deus não sabe o que ele disse e quando o mundo é que sabe. Não vou entrar aqui em meandros, mas você entende claramente. Veja hoje a concepção das pessoas sobre casamento, sobre relacionamento, sobre namoro, sobre família, sobre espiritualidade. Muitas pessoas têm na cabeça dela que tudo que tem na igreja, que tudo que está na Bíblia é ultrapassado, é errado. O que manda é a modernidade. O mal está agindo aí. Ele consegue descrentar a palavra e consegue levar crédito à mentira dele. Então a primeira coisa é a confissão. É você externalizar com o coração arrependido e contrito os seus pecados mortais. Segundo, ter uma vida de oração. Uma pessoa que não tem, uma pessoa que não reza, uma pessoa que não tem espiritualidade, não tem oração, é uma pessoa desprotegida ao mal. Então a pessoa tem que ter uma vida de oração. E aqui o terço diário em família. É interessante, as pessoas escutam eu falando do terço diário em família, elas acham que é muito. Mas todo dia rezar um terço em família? Mas todo dia? Interessante. As pessoas não têm tempo de rezar o terço todo dia. Quando aparece uma pessoa na família atacada de um mal, as pessoas começam a ouvir voz, coisa mexendo. Meu filho, eles rezam um rosário todo dia. Quer dizer, a pessoa fica tão assustada que a família começa a rezar. Por isso que a gente brinca muito lá no curso, os professores falavam muito disso, que sem o diabo saber, ou sei lá se o cara sabe, ele faz muito santo. Porque quando a pessoa vê o mal, ela se converte, ela começa a rezar, ela vai à missa, ela confessa, ela reza terço, ela põe imagem benta, porque é tão apavorante que a pessoa tem uma conversão assim instantânea. Então, é preciso rezar. Outra coisa importante, a missa dominical e receber a Sagrada Comunhão. Hoje parece que tem uma crise aí, qualquer coisa a pessoa não comunga. Claro, se ela tem pecado mortal, não deve comungar, mas ela tem pecado mortal, ela deve procurar a confissão para toda missa dominical comungar e ler o Evangelho do dia. É a palavra de Deus, pelo menos o Evangelho do dia.
Então, resumindo e voltando aqui, para o que eu posso fazer para que eu esteja no estado de graça? Não ter pecado mortal, devoção a Nossa Senhora, a missa dominical e a leitura da palavra. E depois, claro, as obras de misericórdia. É impressionante. Eu vou numa casa, a casa da pesada, você nota que tem alguma coisa ali, as pessoas pesadas, a família desunida, pessoas para baixo. Quando você dá a bênção e a família toda entra no estado de graça, em 4 dias, na outra semana eu volto, são outras pessoas. As pessoas mudaram, o ambiente mudou, a família se uniu, está todo mundo mais feliz. Por quê? A graça de Deus. Lembre a visita de Gabriel a Maria. Aqui tem um macetinho. Quando ele diz assim, Ave, cheia de graça. Do grego, né? Kaire, que é caritomene. Kaire é alegra-te. Que é caritomene, cheia de graça. Por que Maria era feliz? Porque ela estava cheia de graça. E contra Maria, o diabo não tinha vez. Você não vê na Bíblia o diabo tentando Maria. Ele sabe que ela vai pisar a cabeça dele. E qual é o segredo de Maria? É estar cheio de graça. Então aqui está um caminho sólido para todos nós. Se quisermos vencer o mal, precisamos permanecer e entrar no estado de graça. E é simples, né? Não tem nada muito complicado. Padre, dessas situações de exorcismo que o senhor já presenciou, qual foi a situação mais grave que o senhor já presenciou? Eu nunca presenciei situação de exorcismo, porque são poucos os casos, né? Sim. Até esse ano, eu ia em Portugal, ficar com o padre Duarte Lara algumas semanas para acompanhá-lo, que ele atende vários casos, né? Mas pela nossa agenda, a gente não conseguiu ir a Portugal. A gente, no curso, a gente vê alguns vídeos de exorcismo real para a gente aprender o que faz conforme a situação, né? Porque se dá tudo certo, não tem problema nenhum, né? E quando eu falo bom médico, o bom médico não é aquele que faz a operação e dá tudo certo. O bom médico é aquele que, quando alguma coisa é errada, ele sabe o que fazer, senão o paciente morre. Então esse é o nosso curso. Você fez o ritual da igreja, você rezou pela pessoa e não deu certo. O que você faz na situação? É aí que a gente tem que saber, né? Mas o que eu já presenciei e que me assustou, né? Claro, a gente sabe que existe, mas uma coisa é você saber que existe. Outra coisa é você tomar consciência vendo a coisa acontecer. Presenciar. Não é? É presenciar. Foi uma família que me chamou para uma bênção. Outros padres já tinham ido lá, mas era uma família atormentada, né? No caso, a gente chama de infestação. Não são as pessoas, é o lugar que está infestado. Aí tem coisas diversas, né? A pessoa falava que eu colocava uma coisa na cozinha, a coisa amanhecia na sala, eles iam dormir, a casa amanhecia toda acesa, eles estavam dormindo, a televisão ligava sozinha, no último volume, então eles viam que tinha alguma coisa errada. O pessoal, não, é da sua cabeça. O pessoal fala assim, não, isso é da sua cabeça, não existe não, etc. Mas as coisas vão se repetindo e a família fica fragilizada e assustada, porque pouca gente ajuda, não é? Porque muita gente, até da igreja mesmo, vai dizer para ela, não é com a sua cabeça, reza uma Ave Maria, isso aí não tem. Só que tem, a pessoa está vendo acontecer, ela fica totalmente perdida. Então, essa família, um padre foi e rezou, as coisas melhoraram um tempo, voltou a acontecer, um outro padre atendeu sua moça, não levou ela muito a sério, aí foi então que ela ficou sabendo que eu fiz o curso e pediu que eu fosse na casa dela. Eu falei, olha, vamos supor que não é um demônio, mas vamos rezar. A oração de cura e libertação a gente pode fazer. Tem um ritual que a igreja usa, é ritual de bênçãos e exorcismo. No apêndice, que é a parte final do ritual, tem muitas orações de cura e libertação que não é só padre exorcista que pode fazer, qualquer sacerdote pode fazer, com fé, né? Levar água benta, estando em estado de graça, e a família é liberta, né? Então eu fui nessa casa rezar com a família toda reunida, depois de uma missa, que a mulher estava muito chorosa, etc., umas 9, 9h30 da noite, e oração curta, 10 minutinhos você faz. E a família toda na sala, a gente começou a rezar. No meio da oração, o cachorro da família, um cachorro maior, começou a latir, rosnar, correr em volta da casa, bater a cabeça na porta, a porta cozinhando uma porta de metal, né? Unhar a porta, aquela confusão toda, e a família quieta, rezando. Eu falei, eu não vou parar a oração para xingar, porque eles não estão vigiando o cachorro, quer dizer que eles querem participar da oração, né? Aí fizemos a oração, o cachorro acalmou, foi pronto. Terminou a oração, eles falaram, padre, tem um café para o senhor, nós damos um lanche para o senhor. Eu falei, agradeço muito, vamos lá tomar o lanche. Eu falei, olha, se precisar pode me chamar de novo, a gente volta, a gente reza,
só vou pedir vocês o seguinte, se por acaso eu voltar, qualquer pessoa voltar para rezar, na hora da oração alguém pode prender o cachorro, porque eu notei que ele ficou assim um pouco agitado, etc, e até atrapalha a oração. Aí a mulher me disse o quê? Não, padre, é por isso que a gente chamou o senhor, a gente não tem cachorro. O mal era esse barulho aí. Aí ela abriu o quintal, presenciei. Aí ele abriu o quintal, era um quintal todo cimentado. Tinha um cômodo que ela costurava e a porta da casa um pouco amassada com arranhões. Foi a primeira vez que eu vi assim, um mal se manifestando na forma de um cão, né? Tem um santo que ele fala que ele foi tentado várias vezes na vida por um demônio em forma de cão. Ele ficava correndo atrás dele, ele via que não era um cachorro. Então eu lembrei desse caso. São João Bosco. Foi a minha primeira vez que eu vi uma coisa espiritual que ninguém consegue negar que não era um mal que ali estava. Mas foi bom, porque depois disso nunca mais aconteceu nada. A família, isso é importante, entrou no estado de graça, que as pessoas querem que o padre resolva a questão. Mas sem conversão não há libertação. É uma frase que a gente aprendeu no curso o tempo todo. Leve a pessoa a uma conversão. Se ela não quiser se converter, você vai estar rezando para alguém que não vai ser liberta. A pessoa ela não consegue a libertação se ela não se converte, né? Nesse caso eu conto nas pregações, o pessoal fica assustado, né? Mas é para você ver que o mal existe, mas que a gente está protegido se somos aí. Quem como Deus? Ninguém, né? Se Deus é por nós, quem será contra? Das situações dessas viagens que o senhor faz, provavelmente sempre acontece algum perrengue que acaba depois virando um caos que o senhor traz para as palestras que as pessoas acham engraçado alguma situação. E eu gostaria de mudar agora e ir para esse lado, para o senhor contar para a gente algum perrengue que o senhor passou aí, alguma viagem recentemente. É muito, né, meu filho? Que a gente for contar perrengue aqui, a gente conta vários. Eu vou resumir um, depois eu conto o outro, que esse aqui é menor. Nós fomos uma vez para Maringá. O Edson, muito gentil, é o casal que me recebe lá com a Sueli, né? Minha mãe estava, Maria José, foi nos pegar no aeroporto. Aí ele tem uma caminhonete maior, né? Colocou as malas atrás e a tampa da caminhonete de ferro. Então ele tampou a caminhonete e falou: vocês querem ir para o hotel ou vocês querem comer? Eu falei: se pode escolher, eu queria comer, porque a gente está viajando no tempo. Não, então vamos comer. E o negócio ficou tarde. A hora que chegou no hotel, já era quase 11h30, meia-noite, a tampa não abria da caminhonete. E a caminhonete de ferro, e a tampa de cima era de ferro, e ele foi com pé de cabra, aquela confusão. E minha mãe sentada no sofá e cochilando. A Maria José falou assim: eu vou subir com a sua mãe para ela dormir. A minha mãe: mas tudo meu dá na mala, eu não tenho nada. Não sei o que, aquela confusão. E tenta abrir porta-mala e chama nada. 2h30 da manhã, a gente na porta do hotel, todo mundo do hotel tentando abrir essa caminhonete, nada, apareceu um chaveiro, jogou lá um pozinho, falou: não, quando for assim, você não precisa forçar na tampa, não. Tem uma trava de segurança, você vai fazer isso aqui. Ele pegou uma caneta, fez assim, ó, a tampa. 2h30, o cara resolveu com a caneta, e ainda cobrou. Ó, é 150. Aí o cara falou: mas o que é isso? 150? Por causa de uma canetada? Falou: não, meu filho, 150 para saber aonde pôr a caneta, né? Mas teve uma outra, que foi em Maringá também. Cheguei em Maringá, era um evento, né? O pessoal achou que eu chegaria no dia seguinte. Houve uma confusão com a passagem, ou então no hotel. Quando eu chego no hotel mais tarde, passei lá o meu, falou: não tem a sua reserva para hoje, não, a sua reserva é amanhã, só pode dar amanhã meio-dia. Eu falei: minha filha, agora 11h da noite, eu tô aqui em Maringá, eu vou dormir aonde? Aí precisava ter um desenho, né? Eu dormi na praça, pego um cachorrinho, ganhando um cachorro quente, junto com os mendigos lá. Eu falei: eu vou dormir aqui na praça. Aí eu falando, o dono do hotel estava lá. Aí eu rezei para São Rafael, né? Falou: São Rafael, o senhor ajudou o Tobias no caminho dele, me ajuda aí, porque como que eu vou fazer? Aqui, essa hora da noite, procurar hotel, como que eu vou fazer? Aí o cara escutou minha voz. Aí chegou e falou assim: é o Padre Shankar? Falei: sou eu mesmo. Falou: ô, padre, minha família te admira, eu gosto mais do senhor. Eu sou o dono aqui do hotel. Falei: olha, cancele a reserva do padre. Aqui, padre, lá em cima tem 2 apartamentos, são apartamentos melhores. Um é para hóspede, um é para minha família. Minha família não está aí, o senhor pode ficar no apartamento. O senhor vai ficar até que dia? Falei: é segunda, o apartamento é do senhor, não tem que pagar nada. É minha alegria. Falei: ô, São Rafael, se fosse assim, meu filho, todo hotel podia não ter vaga, né? Porque acabou que o errado deu muito certo.
Mas são casos assim, né? É rodinha que quebra, é gente assim que fala o que não deve falar, mas são viagens engraçadíssimas. Eu falo com a Patrícia, quando a gente viaja para missão, é quase um passeio. O tanto que a gente ri e o tanto de coisa que acontece, né, são os bálsamos aí pra gente continuar viajando e rindo bastante, né? Mas caso é que não falta. E tem algumas situações que a mamãe do padre está presente. Está presente. E ela cai na gargalhada, né? Depois de ficar nervosa, porque a minha mãe é assim, ela fica Estressa nervosa. primeiro? Aí depois que passa o caso, ela tá boa risada. Igual a última agora, foi em Fortaleza. Ela foi pros encontros lá que eu tinha no final de semana. Sim. E tô com ela assim, mãe, você tem que passar no Instituto Hesed. As irmãs, eu sou demônio que não vê a senhora. Pra quê? Tá atrasado pro aeroporto? Não, vamos lá rapidinho. Aí chegou no Instituto, vem as irmãs, vem os irmãos, e é risada para um lado, é risada pro outro, e puxa cachorro, e conta caso, e o relógio, o relógio indo. Quando a minha mãe, aí eu fiquei no Instituto. Sim. Minha mãe foi pro aeroporto com a Patrícia, com a Maria José, né, o pessoal levando a gente. Aí no caminho teve um acidente. Aí atrasou a viagem dela. E minha mãe, quando fica nervosa, das duas uma. Ou ela começa a xingar, ou ela fica calada. Ela fica calada para não xingar, né? E a Patrícia despachando mala, aí chegou para despachar a mala, não, o check-in já acabou, né? Aí a Patrícia, não, nós já fizemos o check-in, é só entregar a mala, não pode entregar. Aí colocou a minha mãe na cadeira de rodas, aí a moça, não, vamos correr pro portão, que a minha mãe tem ódio de correr no aeroporto. Vamos correr pro portão que tá tempo. A mulher tá azul, empurrando a minha mãe na cadeira, minha mãe, ó, com a cara fechada, e eu mandei mensagem pra Patrícia, aí Patrícia, como que tá a viagem aí? Ela mandou uma foto pra mim assim, então, você quer com emoção ou sem emoção? Aí na foto tá a Patrícia rindo, a Maria José aquela carinha dela, a moça da azul, e minha mãe na cadeira assim, ó. É um nervo que ela fica. Aí eu falei com a Patrícia, qual hora que ela relaxou? Quando ela sentou na cadeira do avião, ela voltou a ser a Ana Maria de sempre. A minha mãe é uma piada, né? Quando ela tá cansada, não adianta falar nada com ela não quer nada. Ah, Cristian, amanhã eu não vou sair, amanhã eu não vou à missa, eu não venho mais viajar com você, eu não tenho idade mais, eu tô arrebentado. Tá bom, mãe, tá bom. Ela dorme, ela descansa. Outro dia, aí eu vou à missa, eu vou no passeio, ano que vem eu quero voltar. É uma piada, né? Eu só gosto muito dela, pessoa também agradável de viajar. Isso aí, os internautas têm um carinho por ela. Eles gostam. Quando os senhores passam um certo tempo sem postar alguma coisa, algum conteúdo com a mamãe, aí o pessoal fica perguntando, cadê a mamãe do padre? Cadê todo mundo fica perguntando. Padre, para finalizar, gostaria que o senhor fizesse uma oração, uma bênção especial para todos que nos acompanham. Muito bem. Olha, eu tenho pregado ultimamente aqui, ontem eu nem falei sobre isso, mas a diferença de bênção e de mágica. Eu sou padre, eu atendo muitas pessoas que vêm até mim e elas pedem uma bênção, mas eu vejo que elas não querem uma bênção, elas querem uma mágica. E Jesus não é mágico, né? Aí vem a pergunta, mas qual a diferença de bênção e de mágica? A mágica não depende nada de você. E a mágica tem data de validade. Você pega lá a Cinderela, quando ela é aquela gata borralheira, ela está querendo ir para aquela festa do príncipe, acontece ali uma magia, né? Aparece a fada madrinha dela, uma varinha de condão, e põe um vestido nela, o ratinho vira cavalo, os gatinhos vira cocheiro, a abóbora vira carruagem, sapatinho de cristal. Então, o que a Cinderela fez para receber tudo aquilo? Nada. Ela estava ali, ó. E a fada madrinha, então, fez tudo para ela. Só que aqui tem um detalhe que as pessoas não pensam. A mágica, quando eu falo mágica, aquilo que não acontece pela graça de Deus, vem muito rápido. Só que ela tem data de validade. Porque a fada não enganou a Cinderela, não. Ela falou, olha, hora que o sino bater 12 badaladas, você pode correr que vai voltar tudo ao normal. Você vai voltar a ser quem você é. Quer dizer, então ela estava vivendo uma ilusão. Aquela carruagem não era carruagem. Aqueles cocheiros não eram cocheiros. Os cavalos não eram cavalos. E aquele vestido dela não era ela. O que é bênção? Bênção é quando eu procuro a Deus para Deus fazer por mim o impossível, sendo que o possível eu estou fazendo. E a bênção de Deus não tem data de validade. Uma vez que você foi abençoado, você é abençoado para sempre. Você vai perder a bênção, a não ser que você escolha uma vida de pecado. Vai ficar mais fácil a diferença de mágica e bênção. A pessoa chega até mim e fala assim, padre, eu estou com início de cirrose. O senhor me dá uma bênção? Eu pergunto para a pessoa, claro que dou.
Você está fazendo tratamento? Não, não gosto de médico, não. Você parou de beber? Que isso, padre? A gente quando é ressaca é com outra. Ele quer bênção? Ele não quer uma bênção, ele quer o quê? Ele quer uma mágica. É só uma mágica para curar a cirrose de um cara que continua bebendo. Exato. Vamos para a bênção. Padre, o senhor me deu uma bênção? Pois não, meu filho. Qual que é o seu problema? Eu tô com início de cirrose, mas eu sempre bebi demais. Agora eu tô fazendo tratamento médico, já tem vários meses que eu não ponho álcool na boca, tô cuidando de mim, eu me arrependi. Eu queria que Deus me abençoasse. Ele quer uma bênção. Ele está fazendo a parte dele e ele veio buscar a graça de Deus. São palavras assim que mexem também com a nossa família, né? Padre, eu quero ter uma família abençoada. Mas a pessoa não conversa, a pessoa é grosseira, ela não fica em casa, ela só fica no celular, ela grita com um, ela mente pro outro. Mas que bênção que a pessoa quer? Aí a pessoa vai para uma missa, aí eu vim na missa da família porque eu quero ser abençoado. A pessoa não quer ser abençoado nada. A pessoa quer receber uma mágica, porque ela está fazendo tudo ao contrário. Então ele pediu, padre, tem uma bênção para as pessoas que estão em casa. Então eu espero que você que acompanhou essa nossa entrevista, que você esteja fazendo o que você pode fazer. Quando eu atendo as pessoas para um aconselhamento, meu casamento está ruim, minha família está assim, meu trabalho está assim, eu sempre pergunto, o que você está fazendo para melhorar isso? E fale uma atitude só. A maioria das pessoas não estão fazendo nada. Então qual a bênção que eles querem? Como que Deus vai abençoar o seu nada? Como que Deus abençoa nada? Pega lá a multiplicação dos pães. Aquela multidão com fome, eles foram até Jesus. Jesus falou, não, dei vós mesmos de comer. Senhor, mas a gente não entendia esse povão todo, não. O que vocês têm aí? Nós temos só isso aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus olhou e falou assim, vai dar. Quer dizer, a gente tem que apresentar pelo menos um pouco. Jesus, o que a gente tem? Não tem nada. 1 milhão da graça de Deus vezes nada é igual a quê? Nada. Quem conhece matemática, tudo que você multiplica por zero é zero. Então ofereça para Deus o seu pouquinho, o seu pouquinho. Atende um homem que queria engravidar, o casal, né? E a mulher naquele sonho, ele dizia para mim assim, padre, eu fui no médico, ele falou que eu tenho só 1% de chance de engravidar minha mulher. Falei, apresente para Deus o seu 1%. Esse 1% é os seus 5 pães e 2 peixinhos. E a mulher engravidou. Quer dizer, a bênção de Deus, ela segue uma atitude nossa. Eu não consigo dar vinho nas bodas de Caná, mas eu consigo encher a talha de água. Eu não consigo alimentar 5.000 homens, mas eu posso apresentar 5 pães e 2 peixes. Eu não posso ressuscitar Lázaro, mas eu posso rolar a pedra. Veja, milagre é uma colaboração. Então que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, ajude Deus a ajudar você. Primeira coisa para quem quer ser abençoado, fazer a coisa certa. Deus não se compactua com coisa errada. Então você está casado? Vive o casamento sério, assuma a sua família. Você está estudando? Estuda direito. É para trabalhar? Trabalha direito. É para cuidar da sua saúde? Cuida direito. Pessoas que fazem o que deve ser feito, essas serão grandemente abençoadas. Por intercessão de Maria Santíssima, de São José, seu castíssimo esposo, que Deus abençoe as nossas famílias, as nossas casas, afaste de nós por esta bênção todo pecado, perigo, doença, tentação, inveja, mal-olhado, assalto, acidente, toda palavra de maldição. Que a bênção de Deus nos leve a buscar as coisas do alto, aonde Cristo está. Sobre todos que estão conosco neste momento, desça e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre. Deus abençoe.